E aí pessoal, tudo bem? Nós vamos começar agora a nossa segunda aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu já havia comentado com vocês na Primeira Guerra na primeira aula, o início da Primeira Guerra, como que ocorreu. Na verdade vai ser motivado por conta daquele conflito balcânico, ou seja, o Império Austro-Húngaro invade o território da Bósnia-Herzegovina, anexando esse território para si. Só que aí essa política imperialista de conquista de territórios entra em choque com aquele pensamento pan-eslavista. Então nós vamos ter um conflito entre Sérvia e Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro que anexa a Bósnia e a Sérvia que tenta expulsar a Áustria do território da Bósnia. Dentro desse conflito que vai se inaugurar ali na região balcânica, nós vamos ter o estopim, um evento, que é o assassinato do arquiduque, do filho do rei austríaco, o Francisco Ferdinando. No dia 28 de junho de 1914, ele é assassinado juntamente com a sua esposa, enquanto eles iam inaugurar um museu na capital da Bósnia, Sarajevo. A partir desse momento, com o assassinato do filho do rei austríaco por uma organização terrorista sérvia, nós temos então a declaração de guerra entre Áustria e Sérvia. Então, num primeiro momento, era para ser isso, uma guerra entre Áustria e Sérvia, pelo domínio, para ver quem queria controlar a região da Bósnia. Só que aí entra aquele tema que nós trabalhamos na aula passada também, que foram as políticas de aliança. Ou seja, a partir do momento em que a Áustria declara guerra à Sérvia, entra a movimentação política desses países. Ou seja, a Rússia, em apoio à Sérvia, defendendo aquele pensamento do pan-eslavista, o que a Rússia faz? Mobiliza suas tropas em apoio à Sérvia. A Alemanha, defendendo o pensamento pan-germanista, ainda mais defendendo os interesses da Tríplice Aliança que havia sido formada entre Alemanha, Áustria e Itália, a Alemanha então declara guerra à Rússia. E que já vinha de vários conflitos políticos, vários embates políticos desde o período da unificação do território alemão, desde a Guerra Franco-Prussiana, aproveita também e já declara guerra à França. A Alemanha invade a Bélgica e logo em seguida a Inglaterra, então, defendendo os interesses, o apoio que havia formado com a França e também com a Rússia, entra na guerra contra a Alemanha. Então aqui num primeiro momento nós temos a guerra entre esses dois blocos. De um lado, Áustria e Alemanha, do outro lado nós temos Rússia, França e Inglaterra. Até aí tudo bem? A guerra em si, a Primeira Guerra, a Grande Guerra, ela pode ser dividida em três fases, três períodos distintos. O primeiro período, a gente vai pegar então o finalzinho de 1914, o início da guerra, até 1915, que vai ser marcado por uma intensa movimentação. Em alguns livros, em alguns sites, vocês vão encontrar isso como guerra de movimento. Vai ser um período em que as tropas vão estar conquistando ou perdendo territórios. Então aqui nós temos um avanço alemão na fronteira com a França. Primeiramente invade a Bélgica e da Bélgica invade a França, chega a conquistar uns territórios. Depois os franceses conseguem empurrar os alemães de novo um pouco para trás, conseguem um recuo das tropas alemãs. No fronte oriental, nós temos aqui a invasão então das tropas da Tríplice Aliança, do Império Alemão e do Império Austríaco, rumo ao território russo. E nós temos a tentativa então do Império Russo de estabilizar essa fronteira. Aqui no sul nós temos o Império Austro-Húngaro invadindo a região da Sérvia. E aqui dá para nós vermos o seguinte: outros países acabam entrando na guerra. Tá? Nós vamos ter a Bulgária, que entra do lado da Tríplice Aliança. Nós temos o Império Turco-Otomano, que também entra do lado da Tríplice Aliança. E a Itália, que vai ter uma coisa bem interessante, que nós vamos ver no próximo slide. A Itália, inicialmente, ela fazia parte de qual bloco? Tríplice Aliança. Era Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro. Quando é deflagrada a guerra, a Itália ela não queria, num primeiro momento, envolver-se na guerra, mas ela acaba entrando na guerra
num primeiro momento, do lado, fazendo parte da Tríplice Aliança, mas depois ela muda de lado. Ela vai para o lado da Tríplice Entente, que era o Império Russo, a Inglaterra e a França. Isso ainda em 1915, então nós temos essa mudança. E aqui nós temos alguns confrontos, então, na região de divisa entre a Áustria e a Itália. Tudo bem? Então, o que foi a primeira fase? Primeira fase de movimentação, ganha e perda de territórios. E aí nós temos a segunda fase, que vai ser de 1915 até 1917, em torno de 2 anos de guerra, que vai ser conhecido como o período da Guerra de Trincheiras. Vai ser o período mais longo de toda a Primeira Guerra Mundial e o mais desgastante, aquele que vai ter um saldo maior na quantidade de mortos. Por quê? Principalmente por conta da forma como essa guerra foi realizada. Só para não esquecer, eu já coloquei aqui para vocês, mas eu já falei que em 1915 nós temos uma mudança nos blocos. A Itália ela sai do lado da Tríplice Aliança e vem para o lado da Tríplice Entente. Ou seja, ela deixa de apoiar a Alemanha e passa a apoiar então a Inglaterra e a França. Por que guerra de trincheiras? Porque houve a estabilização das fronteiras. Eu voltei um slide. Na primeira fase nós vimos que houve um avanço territorial, só que esse avanço ele vai ser contido. Então as fronteiras da guerra, o fronte de batalha, ele vai ser estabilizado. Ao ser estabilizado, como que os exércitos vão se organizar no campo de batalha? Dentro de valas. Eles cavavam valetas, faziam buracos na terra mesmo, e as tropas ficavam escondidas ali, procuravam se abrigar dentro dessas valetas. Essas valetas é o que nós chamamos de trincheiras. Então nós vamos ter num campo aberto, um exército de um lado, outro do outro, dentro dessas trincheiras, e o embate se dava ali no meio. Como assim? Em determinados momentos, um exército tentava invadir a trincheira inimiga. Saía da sua trincheira, caminhava pelo campo aberto e tentava chegar até o outro lado, que seria o exército inimigo deles. O que vai acontecer com isso? Você vai ter ali um grave problema, que nós já vimos, que foi a questão do desenvolvimento tecnológico. Imagina só um exército todo formado, entrincheirado aqui, ou seja, preparado para a guerra, só que com metralhadora, com artilharia, no meio ali cheio de arame farpado, obstáculos para dificultar a corrida, o acesso até a sua trincheira. Ou seja, era extremamente desgastante esse período, era extremamente desgastante você conseguir entrar, dominar algum território inimigo. A guerra de trincheiras, as trincheiras elas vão se estender por 640 quilômetros. Vai desde o Mar do Norte até a fronteira da Suíça. Ou seja, aquela região basicamente de fronteira entre a França e a Alemanha. Esse pedacinho aqui. E só para dar uma noção de como que esse período foi extremamente mortal, quando os franceses eles tentam reaver o território que haviam perdido para os alemães, estima-se que para conquistar 5 quilômetros de território, o exército francês teve aproximadamente 800 mil baixas. Ou seja, 5 quilômetros, 800 mil baixas. Por quê? Porque você tinha que ter acesso então a outro território, a trincheira. E no meio do caminho você tinha o quê? Arame farpado, você vai ter metralhadora, o elemento mais mortífero da fase das trincheiras vai ser a artilharia pesada. Então de longe você jogava bombas dentro da trincheira inimiga. Uma outra arma que foi muito utilizada no período da guerra de trincheiras, que era um outro ataque também à distância, foi os gases tóxicos. Num primeiro momento o gás cloro, depois o gás mostarda. Então você soltava os gases ali próximo da sua trincheira, é lógico que a favor do vento, para o vento levar esse gás para a fronteira inimiga. Isso vai proporcionar a morte de milhares de pessoas nas trincheiras. E é importante frisar também que além da questão da artilharia, da metralhadora, dos gases tóxicos, nós temos um outro fator, que era o fator climático. Imagina as tropas durante 2 anos se abrigando aqui nessas trincheiras com o inverno rigoroso que acontece na Europa, período de chuva que acontece na Europa, ou seja, ficava tudo alagado. Isso acabava contribuindo para proliferar doenças com os soldados, com as tropas que estavam ali nas trincheiras. Então a mortalidade vai ser ainda maior.
por conta da organização, a forma como eram organizadas as trincheiras, a questão insalubre, a vida insalubre que os soldados levavam ali, e também a questão tecnológica, tanto o ataque à distância quanto a tentativa por terra de você invadir a trincheira inimiga, você conquistar o território inimigo. Então aqui nós temos aqui a estabilização das fronteiras, tá? Os frentes de batalha, o fronte de batalha em 1917 nós vamos ter aqui na divisa, que aqui nós vamos ter as trincheiras que eu falei para vocês, que vinha desde o Mar do Norte até a fronteira com a Suíça. Suíça, esse território amarelo aqui. Do lado de cá nós vamos ter também uma estabilização de fronteira, tanto dentro já do Império Russo e aqui na divisa já entre a Sérvia e a Grécia. A fase final da guerra, a terceira fase da guerra, ela vai ser marcada por uma mudança nos países envolvidos. Primeiro passo, nós vamos ter a entrada dos Estados Unidos em 1917. Em abril de 1917, os Estados Unidos eles entram na guerra. Tá? Navios americanos haviam sido bombardeados por submarinos alemães e os americanos então decidem declarar guerra à Alemanha. Um fato interessante, que é bom nós lembrarmos, é o seguinte: qual vai ser o principal fornecedor de armas, de produtos industrializados para a Inglaterra e França? Os Estados Unidos. Então a Inglaterra e França estavam dependentes dos Estados Unidos. Imagina se a Inglaterra e a França perdem essa guerra, sai como derrotada da guerra. Quem iria honrar os compromissos firmados com os Estados Unidos? Então, em muitos livros, vários historiadores, vocês vão ver que a principal motivação americana com essa guerra não era disputa imperialista, porque os Estados Unidos não tinham território na África, então não tinha esse interesse. Até a Primeira Guerra Mundial, a nação mais desenvolvida do ponto de vista capitalista era a Inglaterra. Então os Estados Unidos eles começam a ocupar o lugar da Inglaterra com a Inglaterra envolvida na Primeira Guerra Mundial. Então a Inglaterra passa a se tornar devedora aos Estados Unidos por conta do aumento das importações de produtos americanos. Então os Estados Unidos entram na guerra para defender os seus interesses, porque a Inglaterra, naquele momento, havia se tornado uma grande parceira econômica dos Estados Unidos. Então ela entra na guerra, os Estados Unidos entram na guerra do lado da Inglaterra e do lado da França. Em outubro de 1917, nós temos a saída da Rússia, que é um evento que foi marcado pela Revolução Bolchevique. Lenin, quando assume o governo, ele tinha suas teses, que um dos eixos era a questão da paz, a paz, pão e terra. Paz era a saída imediata da Rússia da Primeira Guerra Mundial, e ele cumpre isso, assina um armistício com a Alemanha, sai, apesar de ser um armistício que vai lhe impor algumas coisas bem desfavoráveis, mas a Rússia deixa a Primeira Guerra Mundial. E isso vai acabar desestabilizando a guerra, vai mudar os rumos da guerra. Porque quando a Rússia sai da guerra e os Estados Unidos entram, os Estados Unidos eles vão pegar uma tropa alemã extremamente cansada. Imagina vocês ali, já depois de 2 anos de guerra de trincheiras, vocês tendo que lidar com uma tropa totalmente descansada, bem armada. Então isso vai significar um avanço muito grande para o lado da Tríplice Entente. A Entente ela começa a ter sucessivas vitórias sobre o lado da aliança, Vamos colocar ali sobre os alemães e austríacos. E aí nós temos o final da guerra. No dia 11 de novembro de 1918, nós temos a rendição alemã da Primeira Guerra Mundial. Então a Primeira Guerra Mundial ela termina então em novembro de 1918. Eu gosto de brincar bastante que o que muda os rumos nessa terceira fase da guerra, além da saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos, foi a entrada do Brasil. O Brasil foi o único país da América Latina que participou então da Primeira Guerra Mundial. Tá? E por que o Brasil ele entra na guerra? Ele entra na Primeira Guerra Mundial. Primeiramente, nós vamos ter navios cargueiros brasileiros que vão ser afundados por submarinos. Lembra o conceito de guerra total? Se o Brasil estava vendendo produtos para a França e para a Inglaterra, o Brasil então era inimigo da Alemanha. Então os submarinos alemães afundavam os navios que levavam suprimentos
para esses dois países. Consequentemente, afundou os navios de carga brasileiros. Num primeiro momento, afundou o navio Paraná. Aí, em abril de 1917, os Estados Unidos entram na guerra em abril de 1917. E o Brasil faz o quê? Rompe as relações diplomáticas com a Alemanha. Ó, beleza, ó, tô de mal, não temos mais conversa, políticas mais. Em abril de 1917, outro navio, ele é afundado, tá? Isso lá na França. Aí o Brasil começa a ameaçar, ó, se vocês continuarem afundando nosso navio, nós vamos entrar na guerra. Em outubro de 1917, um outro navio, o navio Macau, é afundado no Estreito de Gibraltar. Aí sim, o Brasil declara guerra à Alemanha. E por quê? Tá? Por que declarar guerra à Alemanha? Os navios que foram afundados pelos alemães, e um outro detalhe. Inglaterra e França eram os principais parceiros econômicos do Brasil. O Brasil estava vendendo produtos para a Inglaterra e para a França. Então isso faz com que o Brasil acabe tendo que escolher um lado. E escolher o lado de quem? Da Inglaterra e da França, que já eram seus parceiros econômicos. A Inglaterra tem uma história de parceria com o Brasil desde o período da colonização. O ponto de vista político, como que aconteceu essa participação do Brasil, então, na Primeira Guerra Mundial? Então, no dia 26/10, o nosso presidente, na época, Venceslau Braz, declara a guerra. Isso é aprovado pelo Congresso Nacional, a declaração de guerra do Brasil. E o Brasil, então, em outubro de 1917, fala: estamos em guerra com a Alemanha. Só que as coisas no Brasil não acontecem bem assim. Uma coisa é eu declarar guerra, outra coisa é eu ir à guerra, eu participar da guerra. Então, e aqui nós vamos ter uma coisa bem interessante. A região sul do Brasil recebeu muitos imigrantes alemães. Então nós vamos ter o ministro do interior do Brasil, Lauro Miller, de Santa Catarina, que não era favorável à guerra contra a Alemanha. Falou, não, opa, peraí, por que nós vamos entrar na guerra do lado da Alemanha? Porque aquela região vai receber uma grande quantidade de imigrantes. Então nós vamos ter aqui um problema interno no Brasil. O Brasil declara a guerra à Alemanha, só que parte da população brasileira não é totalmente favorável a essa guerra contra a Alemanha. E aí o que acontece? Com essa possibilidade da população do sul do Brasil se ficar descontentes com a declaração da guerra, ou seja, ele vai dizer o seguinte, ó, eu não posso enviar tropas agora, em outubro de 1917, lá para a Europa para combater na guerra, primeiro, porque nossas tropas não estão preparadas para isso, nós temos um despreparo muito grande. E outro detalhe, pode ser que eu precise do meu exército, que haja um levante, que pode haver uma revolta na região sul do país por conta dessa população ser contrária à guerra contra a Alemanha. Então, no primeiro momento, o Brasil declara guerra. Beleza, estamos em guerra. Mas mandar tropas, por enquanto, num primeiro momento, estava descartado. E por que nós temos a participação efetiva do Brasil? Porque a Inglaterra, Estados Unidos e França começam a pressionar o Brasil. Falou, opa, peraí, você não declarou guerra à Alemanha? Você não vai fazer nada? Você não vai mandar soldados? Você não vai fazer nada? Como o Brasil disse que tropas, a infantaria não poderia ser enviada, o Brasil então ele manda ajuda de uma outra forma. Vai mandar um destacamento médico, que vai ter uma atuação brilhante na França, então vai ajudar ali um corpo médico, vai ajudar os soldados feridos ali no fronte de batalha. Vai mandar um grupo de aviadores também, que vai ter uma função bem interessante, principalmente na patrulha das regiões costeiras, e vai mandar a esquadra naval. Então nós vamos participar da guerra, principalmente a parte de enfrentamento com a aviação e com os navios de guerra. A parte dos navios de guerra é bem interessante, é um caso bem peculiar do Brasil. Tá? Nós vamos ter, num primeiro momento, a nossa esquadra, ela sai aqui do Brasil e vai em direção à África, tá? Em direção ao Senegal, lá em Dakar. Chegando lá, a tripulação brasileira acaba sendo acometida pela gripe espanhola. 40%, aproximadamente 40% dos oficiais, marinheiros brasileiros acabaram morrendo, vitimados da gripe espanhola. Aí, novamente, espera mais um pouco, manda mais tripulação, e aí sim o Brasil vai participar da guerra. Então ele sai da África e vai ali para o Estreito de Gibraltar, aquela região que divide a Europa
não é? Seria ali a região sul da Espanha, da região do norte da África. E qual que seria a função da tropa naval brasileira ali em Gibraltar? Tentar identificar possíveis submarinos alemães e afundar. E aí nós temos uma coisa interessante, que ficou conhecida como a Batalha das Toninhas. Segundo relatos, estava ali os nossos navios de guerra posicionados, patrulhando a região do Estreito de Gibraltar, quando de repente eles veem uma mancha escura, né, sob a água, abaixo ali do nível da água. E todo mundo já na hora, todo mundo naquela ânsia, né? Vamos participar da guerra, vamos participar da guerra. Submarino alemão. E começam a disparar. E começa a atirar, disparar, metralhador e bomba e tudo. Começa a disparar. E a água começa a ficar vermelha, tingida de sangue. Todo mundo começou a estranhar aquilo. Eu falei, gente, o que será que é isso? Na verdade, eles acertaram. Foi um cardume de toninhas. O que é isso? Uma espécie de golfinho. Então a tropa brasileira, pensando que era um submarino, acabou matando um cardume de toninhas, e isso acabou sendo uma história para ser contada a respeito da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Então a gente pode... E o interessante, só para finalizar aqui, a Batalha das Toninhas acontece no dia 10 de novembro, e no dia seguinte a guerra termina. Então o saldo da nossa esquadra naval... 40% morreu por conta de gripe. E o Brasil, quase dizimou a população de toninhas do mar Mediterrâneo. Tá? Então nós conseguimos. Então, o Brasil dá orgulho de ser brasileiro nesse momento. Tá? Segunda Guerra Mundial, não. Segunda Guerra Mundial, o Brasil agiu de uma forma totalmente diferente. Enviou tropa de infantaria. Nós tivemos grande sucesso na conquista, na libertação do território, principalmente italiano, das mãos do fascismo europeu. Seja o nazifascismo, né? A união entre Alemanha e Itália na Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, pessoal? Então, só para frisar aqui, nós tivemos essas 3 fases. Primeira fase, chamada Guerra de Movimento, nós vamos ter conquista de território. Segunda fase, a Guerra de Trincheiras, com o período mais mortífero da guerra. E a terceira fase, que nós vamos ter as mudanças dos blocos. E com essas mudanças de blocos, nós temos a entrada dos Estados Unidos, a saída da Rússia. E com a chegada dessas tropas americanas, bem treinadas, alimentadas, sem o desgaste de 2 anos de guerra de trincheira, o exército austríaco e alemão não consegue se manter na guerra e acaba se rendendo. Tudo bem? Na próxima aula, então, nós vamos ver as consequências, o que aconteceu após a Primeira Guerra Mundial. Até lá, um abraço.